E aí, doutor, eu queria a tua opinião sobre isso. Eu falo muito sobre isso com as famílias, né? Mas eu falo na questão da dependência química, que a gente percebe que existiu ali alguns buracos que não foram tapados, ou porque a mãe não conseguiu, ou porque facilitou demais e tal. Isso conta muito, né? Como a família trata a criança, os valores que ela passa, porque tem muita família que acha que pensa, infelizmente não são todas, não vamos generalizar, que a educação pus na escola, a escola se vira. Ainda tem muito isso, né? Vó, escola, sei lá. Como a família trata desde pequena a criança, isso vai gerar um ser humano diferente lá na frente, né? Qual é a visão, né, doutora? E não dá para saber. Na verdade, é uma loteria, porque... apesar de dar os valores... É uma loteria. É uma loteria, porque se você negligencia, o filho pode sim buscar nas drogas um alento, né, um preenchimento deturpado, mas um preenchimento. Uma turma que o aceite, né? Aceitação. Isso nas drogas também, no sexo, no jogo, no videogame, um monte de coisas. Em tudo, né? Agora, se você, que é o que a gente mais vê hoje em dia, estragar o seu filho com excesso de mimos, eu acho que é pior do que a negligência. Porque ele cresce achando que ele é o dono do mundo, ele tem tudo mastigado, ele não precisa brigar por nada. E ele é dono do pai e da mãe. Magicamente. Então ele tem uma fome que ele não sabe de quê, que ele preenche também com as drogas. É o que a gente mais vê hoje em dia. Porra, isso pelo lembrou menos, alguém. na minha opinião, né? Pelo que eu atendo, a minha experiência. É claro que existe de um tudo. Tudo que você imaginar existe. Sim. Né? Mas na minha experiência, porque a gente passou daquela educação que não podia nada para uma educação que pode tudo. Você não pode bater, você não pode falar alto, você não pode magoar o filho, ele tem que ser seu amiguinho. E esses pais que são amiguinhos dos filhos são os mais negligenciados na velhice, porque eles não têm autonomia nem autoridade, eles estão horizontalizados, não existe a verticalização. Como que é isso? Pai tá aqui, filho tá aqui. Pai tem que te olhar e saber que quem manda é você. Hoje em dia, pai e filho são iguais. Ele é meu amigo, né? Então, pai não é amiguinho eu trato de qualquer filho. maneira. Né? Mas eu já falava isso. Por que eu vou cuidar do meu pai? Pois é. Entendeu? Mas tem uma frase que diz o seguinte: pais precisam ser pais para que filhos sejam filhos. Sim. Né? Então... filho sem limite não se sente amado. Pois é, olha... Sabe por quê? É que nem você jogar uma bola aqui que não tem... Ela não para. Ele precisa de uma regra, ele precisa de um não. Aí ele se sente protegido. Ele sente um leme. Se ele puder tem fazer alguém me o que conduzindo, ele quiser, né? não, e ele se sente que se importam com ele. Se ele pode fazer o que ele quer, como o filho que está dando trabalho, filho, pega o tablet aqui. Vem aqui, bonitinho, que a mamãe está no celular. E isso não é uma crítica, é o que a gente vê o tempo todo. Sim. Eu tô aqui trabalhando, viu, doutora? Fazendo flashes assim. Ele faz assim, viu? Né? De lâmina, eu faço várias coisas. Mas tô em você. Às vezes o convidado pensa, pô, eu tô aqui falando e o Evandro tá ali. Não, eu sei que ele tá ligado. Ele não para, ele faz mil coisas. Mas eu concordo com isso e é claro que eu vou dentro da minha experiência, quando a gente fala de dependência química, dos pacientes que eu tenho lá na clínica, a maioria, eu diria que 100%, todos, porque realmente não tiveram limites. E quando chegam na clínica, que a gente coloca as regras, que coloca os limites, eles agradecem, que é justamente bate isso com o que a doutora está falando. Depois de um tempo, né? Depois de um tempo. Tem alguns que tem uma que rebeldia, né? Porque quem é ele para mandar em mim? Meu pai nunca mandou em mim? Antes tivesse mandado, talvez você não tivesse aqui. Mas, gente, não é... Quando a gente fala assim, muitos pais falam, então, foi minha culpa. Não, não é questão de culpa. É uma questão de uma confusão que aconteceu. Os pais, novos pais, achando que eles não podiam ser repressores, como os pais deles foram. Não vai passar pelo que eu passei. É isso. Eles não entendem que o que fez eles fortes foi justamente a opressão em determinado grau, né? Porque eles desenvolveram espírito de luta. As crianças hoje em dia não têm espírito de luta, é tudo mastigado, é tudo na mão. Sim, concordo, tem uma questão. Então, peraí, você Só falou que de uma... os pais acham que estão fazendo bem, estão fazendo pelo bem.
na concepção deles. Então, acompanha meu raciocínio, doutora. Então, assim, nós viemos de uma geração que os nossos pais colocavam limites. Tínhamos que estudar e trabalhar aquela coisa toda. E aí, não querendo, é que eu não sou pai, né? Mas eu não querendo que meu filho passe pelo que eu passei, eu facilito. Aí meu filho nasce completamente disfuncional numa questão de praticidade pra vida. Aí eu até fico brincando com o Moreira que eu tenho uma seguinte teoria. A nossa geração ainda vai ter que viver muito pra poder ensinar essa nova geração. Porque como a gente tá sendo cobaia de duas, uma repressora e uma liberal demais, a gente tem que encontrar aí um meio termo para poder conduzir as próximas gerações. Então, nem tanto lá, nem tanto cá. A disciplina não mata ninguém, entendeu? E Com também certeza. ser uma pessoa com opinião assertiva também não mata ninguém. Mas qual é o limite entre o histerismo, o mimimi? Qual é o limite entre a submissão? É isso que a gente está tentando encontrar. No mundo de hoje a gente não consegue. Então, porque os pais não têm convicção de como educar. Você tá entendendo? Eles estão meio perdidos. Então, vem essas teorias que não pode dar uma palmada. Né? Não é que eu acho que tenha que espancar a criança, mas às vezes você não tem tempo de falar, querida, vamos conversar a respeito de não atravessar a rua, porque o carro pode te atropelar. Enquanto você está falando isso, Já aconteceu. arragou o crânio. Sim, Você tem que dar um safanão e falar, não é para atravessar a rua, em algumas situações. sim. Entendeu? A criança, ela não sente mais o pulso. E É. tem que sentir.